Você já sentiu a dor da rejeição? Já experimentou aquele momento em que parece que ninguém acredita em você? Em que até mesmo os mais próximos, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer o valor da sua vida, simplesmente fecham o coração e viram o rosto? Se você já passou por isso, saiba que você não está só. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, encontramos uma das passagens mais impactantes e também mais desconfortáveis da vida de Jesus. Ele volta para Nazaré, sua terra natal, o lugar onde foi criado, onde as pessoas conheciam cada detalhe da sua infância, da sua juventude, da sua família. E, no entanto, ao invés de encontrar acolhimento, ao invés de ser recebido com honra, ele é rejeitado, desprezado, desacreditado. Essa cena não é apenas uma lembrança distante de 2000 anos atrás. Ela fala diretamente comigo e com você hoje. Porque o que aconteceu com Jesus em Nazaré não é apenas uma história do passado, mas um reflexo do que acontece em nossas vidas quando a rejeição bate à porta, quando a incredulidade dos outros nos tenta a duvidar do propósito que Deus nos entregou. Imagine por um instante o clima daquele dia. Jesus chega à sinagoga de Nazaré e começa a encenar. As palavras que saem de sua boca não são palavras comuns. São palavras carregadas de autoridade, cheias de graça, de sabedoria, de poder. As pessoas ficam admiradas, mas rapidamente essa admiração se transforma em escândalo. Elas perguntam: de onde vem toda essa sabedoria? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Não estão aqui entre nós seus irmãos e irmãs? Eles não conseguiam enxergar além do que já conheciam. Aos olhos deles, Jesus era apenas mais um. Isso os impediu de ver quem ele realmente era. Quantas vezes nós também não caímos nessa armadilha? Quantas vezes deixamos que a familiaridade nos segue? Porque é mais fácil desacreditar do extraordinário quando ele surge no meio do ordinário. É mais simples rejeitar o novo quando ele vem de quem você pensa já conhecer por completo. E aqui está um dos primeiros grandes ensinos desse texto. A incredulidade nos rouba. A incredulidade fecha portas. Marcos escreve que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, a não ser curar alguns poucos enfermos. Não porque o seu poder fosse limitado, mas porque a falta de fé daquelas pessoas criou um bloqueio. Isso é assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Assustador porque nos mostra que o maior impedimento para o agir de Deus não é o diabo, não são as circunstâncias, não é a força das trevas, mas a incredulidade do coração humano. Libertador porque também nos mostra que quando cremos, quando abrimos espaço, quando escolhemos confiar, o impossível pode acontecer. Agora pense comigo, se até mesmo Jesus foi rejeitado em sua própria casa, por seus próprios vizinhos, por aqueles que o viram crescer, por que você e eu deveríamos esperar que todos nos aceitem, que todos nos aplaudam, que todos nos reconheçam? A rejeição não significa fracasso. A rejeição não é o fim da história. Pelo contrário, ela pode ser a porta para uma nova fase, para um novo capítulo. Jesus não parou em Nazaré. Ele não deixou que a falta de fé daqueles que o rejeitaram apagasse a sua missão. Ele seguiu adiante, curando, pregando, libertando, transformando vidas. Ele seguiu até a cruz, ele seguiu até a ressurreição. E é isso que ele nos ensina. Não pare porque alguém não acredita em você. Não desista porque alguém zombou da sua fé. Não recue porque alguém virou as costas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as pessoas mais próximas não compreendem sua jornada espiritual. Talvez você sinta que sua fé não é respeitada, que seus sonhos são ridicularizados, que seu propósito é visto como loucura. Mas escute, Jesus entende você. Ele sabe exatamente como é sentir-se rejeitado. Ele sabe o peso do desprezo, mas também sabe o poder da perseverança. A rejeição não precisa ser o fim. Ela pode ser o início de algo muito maior. E o que você precisa aprender com Marcos 6 é que a sua identidade não depende da aceitação dos outros. O seu chamado não está condicionado ao aplauso humano. O seu valor não é medido pelo reconhecimento de quem está à sua volta. Você já é amado, já é aceito, já é escolhido por Deus. Essa introdução é um convite para você olhar além da rejeição e enxergar o propósito. É um chamado para não deixar que a incredulidade, seja a sua, seja dos outros, limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É um lembrete de que, mesmo que Nazaré não acredite em você, existe um caminho diante de você, um caminho que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. Então se prepare,
Porque nos próximos minutos vamos mergulhar juntos nesse texto e descobrir em profundidade o que o rejeitamento de Jesus em Nazaré ensina para você, para sua fé, para sua jornada e para o seu coração. Você já sentiu a dor da rejeição? Já experimentou aquele momento em que parece que ninguém acredita em você? Em que até mesmo os mais próximos, aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer o valor da sua vida, simplesmente fecham o coração e viram o rosto? Se você já passou por isso, saiba que você não está só. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, encontramos uma das passagens mais impactantes e também mais desconfortáveis da vida de Jesus. Ele volta para Nazaré, sua terra natal, o lugar onde foi criado, onde as pessoas conheciam cada detalhe da sua infância, da sua juventude, da sua família. E, no entanto, ao invés de encontrar acolhimento, ao invés de ser recebido com honra, ele é rejeitado, desprezado, desacreditado. Essa cena não é apenas uma lembrança distante de 2000 anos atrás. Ela fala diretamente comigo e com você hoje. Porque o que aconteceu com Jesus em Nazaré não é apenas uma história do passado, mas um reflexo do que acontece em nossas vidas quando a rejeição bate à porta, quando a incredulidade dos outros nos tenta a duvidar do propósito que Deus nos entregou. Imagine por um instante o clima daquele dia. Jesus chega à sinagoga de Nazaré e começa a encenar. As palavras que saem de sua boca não são palavras comuns. São palavras carregadas de autoridade, cheias de graça, de sabedoria, de poder. As pessoas ficam admiradas, mas rapidamente essa admiração se transforma em escândalo. Elas perguntam: de onde vem toda essa sabedoria? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Não estão aqui entre nós seus irmãos e irmãs? Eles não conseguiam enxergar além do que já conheciam. Aos olhos deles, Jesus era apenas mais um. Isso os impediu de ver quem ele realmente era. Quantas vezes nós também não caímos nessa armadilha? Quantas vezes deixamos que a familiaridade nos segue? Porque é mais fácil desacreditar do extraordinário quando ele surge no meio do ordinário. É mais simples rejeitar o novo quando ele vem de quem você pensa já conhecer por completo. E aqui está um dos primeiros grandes ensinos desse texto. A incredulidade nos rouba. A incredulidade fecha portas. Marcos escreve que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, a não ser curar alguns poucos enfermos. Não porque o seu poder fosse limitado, mas porque a falta de fé daquelas pessoas criou um bloqueio. Isso é assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Assustador porque nos mostra que o maior impedimento para o agir de Deus não é o diabo, não são as circunstâncias, não é a força das trevas, mas a incredulidade do coração humano. Libertador porque também nos mostra que quando cremos, quando abrimos espaço, quando escolhemos confiar, o impossível pode acontecer. Agora pense comigo, se até mesmo Jesus foi rejeitado em sua própria casa, por seus próprios vizinhos, por aqueles que o viram crescer, por que você e eu deveríamos esperar que todos nos aceitem, que todos nos aplaudam, que todos nos reconheçam? A rejeição não significa fracasso. A rejeição não é o fim da história. Pelo contrário, ela pode ser a porta para uma nova fase, para um novo capítulo. Jesus não parou em Nazaré. Ele não deixou que a falta de fé daqueles que o rejeitaram apagasse a sua missão. Ele seguiu adiante, curando, pregando, libertando, transformando vidas. Ele seguiu até a cruz, ele seguiu até a ressurreição. E é isso que ele nos ensina. Não pare porque alguém não acredita em você. Não desista porque alguém zombou da sua fé. Não recue porque alguém virou as costas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as pessoas mais próximas não compreendem sua jornada espiritual. Talvez você sinta que sua fé não é respeitada, que seus sonhos são ridicularizados, que seu propósito é visto como loucura. Mas escute, Jesus entende você. Ele sabe exatamente como é sentir-se rejeitado. Ele sabe o peso do desprezo, mas também sabe o poder da perseverança. A rejeição não precisa ser o fim. Ela pode ser o início de algo muito maior. E o que você precisa aprender com Marcos 6 é que a sua identidade não depende da aceitação dos outros. O seu chamado não está condicionado ao aplauso humano. O seu valor não é medido pelo reconhecimento de quem está à sua volta. Você já é amado, já é aceito, já é escolhido por Deus. Essa introdução é um convite para você olhar além da rejeição e enxergar o propósito. É um chamado para não deixar que a incredulidade, seja a sua, seja dos outros, limite aquilo que Deus quer fazer na sua vida.
É um lembrete de que, mesmo que Nazaré não acredite em você, existe um caminho diante de você, um caminho que o Senhor abriu e que ninguém pode fechar. Então se prepare, porque nos próximos minutos vamos mergulhar juntos nesse texto e descobrir em profundidade o que o rejeitamento de Jesus em Nazaré ensina para você, para sua fé, para sua jornada e para o seu coração. O escândalo da incredulidade em Nazaré é um dos momentos mais marcantes do Evangelho de Marcos. A palavra usada para descrever a reação daquelas pessoas não é simplesmente ficaram confusas ou não entenderam, mas escandalizaram-se dele. Essa expressão mostra que eles tropeçaram em Jesus, como quem encontra uma pedra no caminho e cai. O problema não era a falta de informação, não era desconhecimento do que ele dizia, não era a ausência de provas do seu poder. O problema era que o coração estava fechado, endurecido, resistente. Eles até ouviam, mas não queriam crer. E a incredulidade não é neutra. Ela escandaliza, ela ofende, ela rejeita. Essa incredulidade não surgiu do nada. Ela nasceu do preconceito, da comparação, da visão limitada que tinham de Jesus. Eles olhavam para ele e pensavam: não é este o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Em outras palavras, diziam: ele é como nós, ele é comum, ele é simples demais para ser alguém usado por Deus dessa maneira. E esse julgamento os impediu de enxergar o Filho de Deus em meio a eles. Aqui está uma lição fundamental. Muitas vezes, a incredulidade não vem porque Deus não fala, mas porque nós não aceitamos a forma como Ele escolhe falar. Ela nasce quando rejeitamos o modo como Deus se manifesta, quando esperamos o extraordinário vestido de glória, mas Ele vem em simplicidade. Quando queremos algo espetacular, mas Ele aparece em carne e osso, com marcas humanas, com origem humilde. O texto nos mostra algo ainda mais profundo. A incredulidade limita o que recebemos de Deus. Marcos relata que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, apenas curou alguns poucos enfermos, não porque lhe faltasse poder. O poder de Deus não depende da aprovação humana, mas porque a incredulidade fecha a porta da experiência. Ela ergue uma muralha invisível que impede que as bênçãos fluam. É como estar diante de uma fonte de água viva, mas recusar-se a beber. É como estar diante da luz e fechar os olhos. É como ter o pão da vida diante de si e decidir permanecer com fome. Esse é o drama da incredulidade. Ela nos priva daquilo que Deus deseja derramar. E quantas vezes não vivemos o mesmo? Quantas vezes a incredulidade nos faz perder milagres? Você já percebeu como às vezes confiamos mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus? Como olhamos para os problemas e acreditamos mais no tamanho deles do que no poder do Senhor? Essa incredulidade não apenas nos enfraquece, mas nos rouba. Assim como Nazaré perdeu a chance de experimentar mais do que alguns poucos milagres, nós também podemos perder o melhor de Deus quando escolhemos duvidar em vez de crer. Mas ainda outro detalhe importante: a incredulidade entristece o coração de Jesus. O evangelista diz que ele se maravilhou da incredulidade deles. É como se dissesse: como é possível não crer, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo sabendo quem eu sou? Essa admiração de Jesus não é positiva, é uma tristeza profunda, porque ele veio trazer vida, mas encontrou corações fechados. Ele veio como resposta, mas encontrou resistência. Ele veio como luz, mas encontrou olhos que preferiam a escuridão. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já se deixou paralisar pela dúvida? Quantas vezes já deixou de dar um passo de fé porque achou que não daria certo? Quantas vezes já fechou o coração porque parecia improvável, improvável demais para acontecer? A incredulidade é um ladrão silencioso que rouba sonhos, que enfraquece a esperança, que desiste antes da hora. É por isso que esse episódio em Nazaré não é apenas uma lembrança histórica, mas um alerta eterno. E aqui vem a boa notícia. Você pode escolher a fé. Mesmo diante da rejeição, mesmo diante da dúvida, mesmo quando tudo parece contrário, você pode decidir acreditar.
A fé não é ausência de perguntas, mas é escolher confiar em Deus apesar delas. É abrir o coração para que Ele faça o que só Ele pode fazer. Nazaré se escandalizou em Jesus e perdeu o milagre. Mas você pode se firmar em Jesus e experimentar o extraordinário. Por isso, não permita que a incredulidade roube o que Deus quer realizar na sua vida. Não permita que os preconceitos, os julgamentos ou a opinião alheia fechem o seu coração. Não seja como Nazaré que viu, mas não creu. Seja como aqueles que, mesmo em meio às dúvidas, escolhem confiar. Porque a fé abre portas que a incredulidade fecha. A fé atrai o impossível. A fé move o coração de Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te fazer um convite agora. Escolha não parar em Nazaré. Escolha viver pela fé. Se você sente que precisa dessa palavra, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja lutando contra a incredulidade e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos aprender a não tropeçar no escândalo da incredulidade, mas a caminhar firmes na confiança no Deus que tudo pode. Talvez a parte mais transformadora de Marcos capítulo 6 não esteja apenas no fato de que Jesus foi rejeitado em Nazaré, mas no que essa rejeição significa para a minha vida e para a sua vida hoje. Porque a Bíblia não é apenas um registro histórico, ela é palavra viva, ela fala ao coração em qualquer época. E quando olhamos para esse episódio, percebemos que o que aconteceu com Jesus é também um espelho das nossas próprias experiências. Quem nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca foi desacreditado? Quem nunca ouviu palavras de desprezo ou sentiu o peso de não ser compreendido nem pelos mais próximos? O que Jesus viveu em Nazaré não é apenas sobre ele, é sobre nós. A primeira lição poderosa que aprendemos aqui é que a rejeição não define quem você é. Quando os habitantes de Nazaré olham para Jesus, eles o reduzem à sua origem, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Eles tentam colocá-lo numa caixinha, limitá-lo a uma identidade que eles já conheciam. Eles não conseguiam conceber que aquele que cresceu entre eles era o Messias prometido. Mas a visão limitada deles não mudava a verdade. Jesus não era menos Messias por ser rejeitado. O fato de não o reconhecerem não anulava quem ele era. E isso é libertador para nós. Porque, assim como ele, nós também seremos reduzidos, julgados, mal interpretados, vão tentar nos definir pelo nosso passado, pelo nosso contexto, pelas nossas fraquezas. Mas a sua identidade não é construída pela opinião das pessoas, e sim pela escolha de Deus sobre você. A segunda lição é que a rejeição pode ser parte da missão. Jesus não se surpreendeu de ser rejeitado em Nazaré. Ele até cita um provérbio: um profeta só não é honrado em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua casa. Em outras palavras, ele sabia que isso fazia parte do caminho. Isso nos mostra que a rejeição não é sinal de fracasso, mas muitas vezes é confirmação de que estamos vivendo o chamado. Se até mesmo o Filho de Deus passou por isso, por que não eu e você passaríamos? A rejeição pode até doer, mas ela nos ensina a depender menos do aplauso humano e mais da aprovação de Deus. Outra lição que salta do texto é que não podemos deixar a incredulidade dos outros apagar a nossa fé. Nazaré não acreditou, mas Jesus continuou. Nazaré fechou as portas, mas ele seguiu para outras aldeias. E isso é profundamente inspirador. Quantas vezes paramos porque alguém não nos apoiou? Quantas vezes desistimos porque alguém nos rejeitou? Quantas vezes deixamos de viver algo grande porque a opinião alheia nos feriu? Jesus nos mostra que não devemos estacionar em Nazaré. Ela não pode ser o nosso ponto final. Se um lugar não abre espaço, siga em frente. Se alguém não crê em você, não permita que isso te paralise. Continue, porque o chamado é maior que a crítica. O propósito é maior que o desprezo. A fé é maior que a incredulidade. E talvez essa seja exatamente a palavra que você precisa hoje. Não pare em Nazaré. Não fique preso na dor de quem não acreditou em você. Não gaste sua vida tentando provar nada a ninguém. Deus já sabe quem você é. Deus já conhece o que Ele mesmo colocou dentro de você. A rejeição dos homens não muda a escolha de Deus. E se até mesmo Jesus, perfeito,
santo, puro, foi rejeitado, quem somos nós para achar que todos vão nos aceitar? A rejeição é dolorosa, mas não é definitiva. É apenas uma parte do processo. Outra verdade que aprendemos nesse texto é que mesmo em meio à rejeição, ainda há graça. Marcos nos conta que Jesus curou alguns poucos enfermos em Nazaré. Isso mostra que, mesmo diante da incredulidade, ele não deixou de manifestar amor. Isso nos ensina que, mesmo quando somos rejeitados, ainda podemos amar, ainda podemos servir, ainda podemos abençoar. A rejeição não deve nos transformar em pessoas amargas, mas em pessoas ainda mais firmes no propósito. Agora pense comigo. E se você olhasse para suas rejeições não como fim, mas como recomeço? E se você entendesse que cada porta fechada é apenas a indicação de que há outras portas para se abrir? E se você acreditasse que o que Deus tem para você não depende da aceitação das pessoas, mas da fidelidade do Senhor que te chamou? Essa é a grande lição de Nazaré. A rejeição não determina o seu destino. A incredulidade alheia não limita o que Deus quer fazer em sua vida. Por isso, a partir de hoje, quando a rejeição bater a sua porta, lembre-se de Nazaré. Lembre-se que Jesus também foi rejeitado. Lembre-se que Ele entende você. Lembre-se que o propósito continua, apesar da dor, e escolha a fé em vez da incredulidade. Escolha a perseverança em vez da desistência. Escolha seguir em frente em vez de parar no meio do caminho. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te desafiar agora a dar um passo de fé. Não apenas ouvir, mas reagir. Se você já sentiu o peso da rejeição, escreva aqui nos comentários: eu escolho seguir adiante. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, é um posicionamento do coração. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. Porque juntos nós vamos aprender a não parar em Nazaré, mas a seguir o caminho que Deus preparou. O chamado final desse texto, em Marcos capítulo 6, nos conduz a uma verdade que precisamos gravar no coração. O valor da sua missão não depende da aceitação dos outros. Jesus deixou Nazaré e seguiu em frente. Ele não ficou tentando convencer os incrédulos, não perdeu tempo insistindo em corações endurecidos, não mendigou o reconhecimento de quem não queria enxergar. Ele seguiu. E esse seguir é uma das lições mais poderosas que podemos extrair. Porque todos nós, em algum momento, enfrentaremos a rejeição. E a tentação será estacionar ali, gastar energia tentando provar quem somos, tentando conquistar a aceitação. Mas o chamado de Cristo nos ensina que há algo maior do que a necessidade de aprovação. Há um propósito eterno que precisa ser cumprido. Quando Jesus cita o provérbio, um profeta só não é honrado em sua própria terra, ele está revelando algo profundo. Muitas vezes, o lugar mais difícil de viver o chamado é justamente em casa, no ambiente familiar, entre os que mais nos conhecem. E ainda assim, a falta de honra não anula a verdade da vocação. Jesus não deixou que a ausência de reconhecimento em Nazaré fosse obstáculo para a continuidade do ministério. Ele sabia quem era. Ele sabia o que o Pai lhe confiara. Ele sabia para onde devia ir. Essa convicção é o que sustenta qualquer pessoa que decide viver a missão de Deus. O chamado final aqui é também uma convocação à perseverança. A fé não é apenas um sentimento do coração, mas uma decisão diária de permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Nazaré representa o lugar da decepção, o lugar em que esperamos acolhimento e encontramos rejeição. Mas a história de Jesus nos mostra que não precisamos permanecer presos nesse lugar. Existe sempre um além de Nazaré, um caminho adiante, uma nova etapa. A perseverança nasce quando entendemos que a nossa identidade está segura em Deus e não nas opiniões humanas. Outro aspecto desse chamado é o entendimento de que o ministério, a vida cristã, o propósito, nunca dependerão de multidões que aplaudem, mas da obediência a Deus. Jesus continuou curando, pregando, libertando, mesmo depois de ser rejeitado. Ele não buscava a plateia, buscava corações sedentos. Isso nos ensina que não importa se muitos ou poucos creem,
Não importa se somos reconhecidos ou não, o que realmente importa é sermos fiéis ao que nos foi confiado. É nesse ponto que encontramos descanso, quando entendemos que o sucesso não é medido pela aceitação humana, mas pela fidelidade ao Pai. O chamado final também nos leva a refletir sobre a natureza da fé. Nazaré perdeu a oportunidade de viver milagres porque não creu. Mas em outros lugares, onde havia fé, Jesus realizou grandes obras. Isso nos mostra que o caminho da fé é sempre um caminho de movimento, de continuidade, de esperança. A incredulidade paralisa, mas a fé impulsiona. A incredulidade prende em Nazaré, mas a fé leva além, leva ao cumprimento do propósito. E há ainda uma dimensão mais profunda. Jesus não parou em Nazaré porque o destino final era a cruz. Ele não se deixou deter pelo desprezo dos conterrâneos porque havia um chamado maior a cumprir, a redenção da humanidade. Isso significa que também para nós, o chamado não termina nas pequenas rejeições, mas aponta para algo maior. Cada não que recebemos, cada olhar de desprezo, cada palavra de desânimo, tudo isso é apenas parte de uma jornada que nos conduz a algo muito mais grandioso, a consumação do propósito que Deus estabeleceu. O chamado final de Marcos 6, portanto, é um convite para que você não permita que as dores da rejeição roubem o foco do seu destino. Não se trata apenas de seguir em frente, mas de seguir consciente de que há uma missão maior que precisa ser cumprida. Jesus seguiu, e porque seguiu, vidas foram transformadas, o Evangelho avançou, o mundo foi impactado. Se ele tivesse parado em Nazaré, se tivesse se rendido à incredulidade dos outros, se tivesse desistido diante da rejeição, não haveria cruz, não haveria ressurreição, não haveria salvação. Mas ele seguiu, e é exatamente isso que nós somos chamados a fazer: seguir, mesmo que doa, mesmo que faltem apoios, mesmo que faltem aplausos. Esse chamado final é, em última análise, um chamado à fidelidade. Permanecer firmes, não porque tudo é fácil, não porque todos acreditam, mas porque sabemos em quem temos crido. Nazaré pode até não nos aceitar, mas há outros lugares, outras vidas, outros corações esperando pela nossa obediência. E enquanto houver propósito, enquanto houver fé, enquanto houver a voz de Deus nos chamando, sempre haverá motivo para continuar. Encerrar essa jornada em Marcos capítulo 6 é como olhar para trás e enxergar uma estrada marcada por lições profundas, por dores que se transformam em ensinamentos, por rejeições que se revelam degraus rumo ao propósito. Quando pensamos no que aconteceu em Nazaré, não podemos reduzir aquele episódio a uma lembrança histórica de um povo que não acreditou em Jesus. É muito mais do que isso. É um espelho que nos mostra o quanto a incredulidade pode nos roubar, mas também o quanto a fé pode nos impulsionar. É um lembrete de que a rejeição é real, mas não é o fim. É um chamado para não estacionarmos onde não fomos aceitos, mas seguirmos em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. O Evangelho de Marcos nos mostra um Cristo humano que se surpreende, que se entristece, que sente a dor da rejeição. Mas, ao mesmo tempo, nos revela um Cristo divino que não se deixa deter, que não se desvia do propósito, que continua a caminhada com firmeza e obediência. Essa combinação nos consola e nos inspira. Ele sabe exatamente como você se sente. Ele entende a sua dor. Mas também lhe mostra o caminho da perseverança. Se ele não parou em Nazaré, você também não precisa parar no lugar onde foi rejeitado. A rejeição que você viveu, ou que talvez esteja vivendo agora, pode ter machucado seu coração. Pode ter feito você duvidar do seu valor, do seu chamado, dos seus sonhos. Mas eu quero que você guarde essa verdade. A rejeição não tem poder de cancelar o que Deus escreveu sobre você. Ela não define sua identidade, não determina seu destino, não apaga o propósito que já foi selado no coração do Pai. O que aconteceu com Jesus em Nazaré nos mostra que a incredulidade alheia pode limitar a experiência de quem rejeita,
mas nunca limita o plano de Deus. Talvez a sua Nazaré seja a sua própria família, que não entende sua fé. Talvez sejam os amigos que zombam da sua caminhada. Talvez sejam colegas de trabalho que não acreditam nos seus sonhos. Talvez seja até mesmo a sua própria mente tomada por dúvidas e inseguranças. Mas seja qual for a sua Nazaré, saiba disso. Você não precisa parar aí. Existe um caminho adiante. Existe uma promessa maior. Existe um chamado que continua ecoando. E quando você decide não parar, mas seguir, algo extraordinário acontece. Você descobre que a força não vem de você, mas daquele que já caminhou antes. Você descobre que Jesus não apenas sabe como é ser rejeitado, mas que ele também está ao seu lado em cada passo. Você descobre que a fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para abrir caminhos que a incredulidade jamais permitiria. Você descobre que a rejeição pode ser dolorosa, mas também pode ser o cenário onde Deus te leva a novos lugares, a novas pessoas, a novas oportunidades. O chamado de Marcos 6 é um chamado à fé perseverante, uma fé que não se deixa abalar pelo desprezo dos outros. É um chamado à obediência inabalável, que não depende de aplausos, mas de convicção. É um chamado à identidade firme, que não se molda pela opinião alheia, mas pela palavra eterna do Criador. É um chamado a lembrar que, mesmo que alguns poucos apenas creiam, ainda vale a pena seguir, porque sempre haverá corações que serão tocados, vidas que serão transformadas, milagres que serão testemunhados. Por isso, não permita que a incredulidade seja sua, seja dos outros. Defina o rumo da sua vida. Não permita que a rejeição paralise sua caminhada. Olhe para Jesus, olhe para o exemplo que ele deixou, olhe para a estrada que ele trilhou. E assim como ele, escolha seguir. Escolha continuar. Escolha confiar. Porque o propósito é maior que a dor. E a fidelidade de Deus é maior que qualquer rejeição humana. E agora eu quero falar diretamente com você que acompanhou essa mensagem até aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, se você sentiu que esse texto de Marcos 6 revelou algo sobre a sua própria vida, eu quero te convidar a reagir, não apenas a ouvir, mas a responder. Escreva aqui nos comentários: eu escolho seguir em frente. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de fé, é um marco espiritual, é uma forma de dizer: eu não vou parar em Nazaré. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe também o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda a espalhar a palavra e a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe com alguém que está enfrentando a dor da rejeição e que precisa ser lembrado de que não está sozinho. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, para não perder nenhuma das próximas mensagens que vão fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Que essa palavra seja como semente no seu coração, que cresça, que floresça, que frutifique. Que você saia deste momento lembrando que, assim como Jesus não parou em Nazaré, você também não precisa parar no lugar da rejeição. Continue, avance, persevere, porque o melhor de Deus ainda está por vir.